Olá, eu sou a Carla do Pacote Literário e hoje estou passando aqui para indicar 4 livros que retratam o autismo. Enquanto roda a vinheta, eu gostaria de te pedir que se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilhe esse vídeo com um amigo que possa gostar do tema. Como vocês sabem, eu gosto muito de ler a respeito de saúde mental, transtornos mentais, neurológicos e, enfim, sobre esse tema que inclui o autismo, né? Eu leio muito sobre pessoas com deficiências de todos os tipos e acho que a inclusão também só é possível a partir desse tipo de atitude, de iniciativa que a gente tem. Para quem não sabe, dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo e o mês de abril é tido como o Abril Azul, justamente com o objetivo de dar visibilidade aí a essa temática durante todo o mês. Por isso, eu resolvi gravar esse vídeo, onde eu vou falar um pouquinho aqui a respeito desse distúrbio e no final do vídeo trazer algumas indicações de livros que eu li, gostei muito, livros que mexeram muito comigo, para quem se interessa pela temática, para que se você se interessar também pela temática, possa realizar a leitura e depois, é claro, vir comentar comigo o que você achou. Primeiro, eu queria ressaltar para vocês que eu não sou da área da saúde, não sou médica, não sou psicóloga, então todas as informações que eu vou trazer para vocês são a título de curiosidade minha mesmo, de leituras que eu realizei, então nada técnicas, tá, gente? A primeira coisa que eu quero contar para vocês é que o autismo normalmente atinge mais indivíduos do sexo masculino do que do sexo feminino, e a ciência ainda não foi capaz de desvendar o motivo disso. Ele é um distúrbio neurológico que ele afeta principalmente a comunicação, a interação social e o comportamento. Não sei se vocês conhecem alguma pessoa autista, mas em regra eles têm movimentos repetitivos, eles não gostam de barulho, muitos deles não gostam do toque, eles precisam ter uma rotina bem estabelecida, bem seguida e rígida, para que eles possam se programar para participarem daquilo, né, daquele evento ali do dia, que pode ser uma coisa simples ou uma coisa mais complexa. Então, assim, é muito importante a gente frisar as características que são comuns às pessoas com autismo. Mas uma coisa que merece ser ressaltada é que cada indivíduo é um. Então, nós não podemos colocar todo mundo na mesma cesta, né, vamos dizer assim. O interessante é realmente conhecer a fundo a pessoa e ver qual é a necessidade dela, qual é a forma dela expressar, dela enxergar a vida, para assim a gente poder definir ali qualquer que seja o movimento que a gente quer fazer com ela, ou a respeito dela, ou com aquela família, enfim. É importante a gente ter em mente a individualidade de cada pessoa. É importante a gente falar também que esse distúrbio neurológico, ele pode ou não ser acompanhado de uma deficiência intelectual. Então, pode ser que a criança autista tenha algumas questões aí problemáticas com relação ao desenvolvimento, mas a gente também tem que ter em mente que para tudo a gente precisa de paciência e jeito, porque tem um jeito certo também, um jeito que dá mais respostas, como qualquer outra criança, tá? E também existem alguns autistas que têm um elevadíssimo grau de inteligência. Inclusive, eu conheço um caso de um que é concursado e que na época nem tinha o diagnóstico de autismo ainda e que fez o concurso com vagas para pessoas não deficientes e passou, enfim, e trabalha já há muitos anos no mesmo lugar. Eu acho isso bem interessante, é um avanço, né, que a gente tem aí no sentido da inclusão, seja através da lei que dá as cotas para as pessoas deficientes, né, seja através de contratação direta mesmo. Então, sem mais delongas, vamos aos livros. Com Amor, Anthony. Eu fiz a leitura no Kindle e vou deixar a capa aparecendo aqui para vocês. É um livro da HarperCollins que eu gostei demais de ter lido. Eu gosto muito da autora dele, que é a Liza Genova.
vocês devem conhecer, ela é bem famosa. E por ser neurocientista, ela nos dá muitos detalhes aí de como tudo acontece. A gente tem ali duas protagonistas muito fortes e uma delas é mãe de uma criança com autismo, que é o Anthony. O Anthony, ele gosta de pedras, então ele vai para a praia e gosta de colecionar pedras absolutamente lisas, absolutamente brancas e absolutamente redondas. Então ele pega essas pedras na praia, traz para casa e alinha as pedras de acordo com o tamanho e com o tanto que elas são lisas e brancas. É muito interessante acompanhar, porque de passinho em passinho a gente vai vendo ali as características gerais desse distúrbio. O Anthony, o livro, na verdade, nos dá acesso à cabeça do personagem, sabe? Então, assim, a gente tem uma proximidade grande e tem noção do que ele está sentindo, do que ele está pensando e por que ele tem que seguir aqueles comportamentos repetitivos de uma maneira tão rígida. E isso me fez refletir bastante aí, no sentido de todos nós termos comportamentos que nós gostamos de seguir de forma rígida, né? Todos nós também temos as nossas manias, todos nós também temos coisas que nos fogem ao controle. Então, assim, é muito interessante a gente ir fazendo essas reflexões durante a leitura. O segundo livro que eu quero indicar para vocês é o Passarinha, que foi publicado pela editora Valentina. Eu vou deixar a capa aparecendo aqui para vocês, porque eu fiz a leitura em livro físico, mas eu acabei emprestando para uma pessoa. A pandemia começou e eu ainda não retomei o livro de volta para minha estante. E esse livro vem nos contar sobre Kathleen. Kathleen, ela tem síndrome de Asperger ou Asperger. E esse é um dos perfis do espectro autista. Talvez você já tenha ouvido falar dessa síndrome, mas não correlacionou ao autismo. Então, ele é um dos perfis aí que podem acontecer. A gente tem que lembrar aqui que as pessoas que têm Asperger, elas não sentem nem entendem o mundo como quem não tem a síndrome, né? Então, assim, a Kathleen, ela odeia barulho, ela odeia que encostem nela, ela se sente absolutamente sufocada, qualquer que seja a proximidade que ela precisa ter com as pessoas. Ela também tem muita dificuldade de entender as regras de interação social. Então, por que eu tenho... Se alguém pergunta, por exemplo, como você está? Ela não é igual a uma pessoa que não tem a síndrome que responde tudo bem, mesmo se o dia estiver horrível, entende? Então, assim, é muito interessante a gente acompanhar a ingenuidade dela por ser uma criança e estar narrando ali aquela história em um momento tão difícil. Por quê? Ela perde a sua mãe e aquilo ali abala toda a família. E o seu irmão passa a ser o seu protetor ali. Então, é Deus no céu e o irmão na terra, vamos dizer assim. Aqui em Minas a gente usa muito esse ditado, não sei se aí no seu estado vocês também usam. Mas de toda forma, ela tem o irmão em mais alta conta. Eles têm uma linguagem corporal e uma linguagem oral próprias. Então, quando ela fala uma palavra, o irmão dela já sabe o que ela precisa, o que ela deseja. E assim ela consegue lidar um pouco com o luto, até que uma tragédia acontece. Aí, a partir daí, todas as pessoas precisam aprender a lidar ali com o que vem pela frente, com a nova adaptação dela, a uma nova perspectiva, a uma nova forma mesmo de sentir e de ver o mundo. E tudo isso para uma criança autista é bastante complexo, né? A mensagem principal que ficou desse livro para mim foi a questão de atender às expectativas dos outros. Então, se você não dá conta de fazer determinada coisa, se você vai fazer só para agradar os outros, se você vai fazer só para dar uma resposta, é melhor não fazer. Nós pensamos assim, mas nós continuamos fazendo. E para a Kathleen é impossível continuar fazendo, continuar agindo, continuar pensando em atender a expectativa da sociedade. Então, assim, é muito legal a gente pensar sobre essa perspectiva quando a gente faz a leitura desse livro. Afinal, o que a sociedade espera da gente, não é mesmo? A minha terceira dica é o livro O Que Me Faz Pular. Esse livro eu também vou deixar a capa aparecendo aqui para vocês. Eu também li em formato físico, mas já tem muitos anos. E depois de ter lido, eu conheci uma pessoa que teve um filho autista e ao receber o diagnóstico teve muitas questões ali a serem trabalhadas e eu acabei
doando, né, o livro para essa pessoa que foi de grande ajuda na época aí. Então, fica a minha recomendação. O que me faz pular foi publicado pela editora Intrínseca. E o autor do livro, que é o Naoki, ou Naoki, ele é japonês, ele tem autismo grave, que eles chamam de autismo severo. Ele tem apenas 13 anos e conseguiu esse feito de escrever um livro. Então, assim, como ele vem contar a própria história, o relato que ele faz é extremamente íntimo, muito íntimo. Ele nos dá passo a passo do que ele sente, do que ele pensa sobre cada coisinha ali da vida dele, inclusive sobre o processo de escrever esse livro. Então, assim, é muito gostoso de acompanhar, é muito interessante, porque a gente vê que é só uma pessoa diferente da gente, como qualquer pessoa é diferente da gente, com suas manias, com seus defeitos, com as suas qualidades, com todas as questões que envolvem um ser humano, que são muito mais complexas do que ter ou não ter um distúrbio, né, neurológico. Então, assim, é muito interessante acompanhar. E ele fala, na prática, como ele vive a sua vida, quais são as suas dificuldades, quais são as coisas que para ele não fazem diferença, sabe? Então, assim, eu gostei muito da forma como ele trabalhou isso no livro, nos dando um acesso inimaginável, né, a respeito de como funcionam os pensamentos e os sentimentos de uma pessoa autista. O quarto e último livro que eu vou indicar para vocês nessa lista de hoje se chama A Diferença Invisível. Ele é uma espécie de história em quadrinhos publicado pela editora Nemo. E ele vem trazer uma outra perspectiva completamente diferente, porque a narradora da história é uma mulher adulta. Marguerite tem 27 anos e ela trabalha, namora, ela leva uma vida aparentemente tranquila, né? Só que ela se sente absolutamente deslocada em todos os ambientes em que ela está. Então, no trabalho, ela quer as coisas extremamente explicadas, se possível por escrito, para que ela não tenha dificuldade em executar aquela tarefa. Ela se sente extremamente deslocada em reuniões físicas, né? Reuniões em que vamos ter ali várias pessoas numa sala discutindo alguma coisa. Então ela tem dificuldade de interagir ali. Para ela é o momento mais desagradável assim do trabalho. E com relação ao namoro, é mais ou menos isso também. Enquanto estão os dois, ela tem bastante intimidade com ele e tudo, tá tudo ok. Mas quando eles precisam interagir em algum evento, quando eles precisam fazer alguma coisa que envolve outras pessoas ou sair daquela rotina bem estabelecida que ela já criou, ela tem uma dificuldade extrema. Não é uma questão de ser fresca, né? Ela explica pra gente no livro que é praticamente impossível, ela fica imóvel, ela não consegue realmente ir além, né? Então, assim, é muito interessante. E aí ela vai nos contando sobre a vida dela até que finalmente ela é diagnosticada com a síndrome de Asperger também, que é um dos perfis aí do espectro autista. Então, assim, ela tem diversas características que são bem típicas, igual ela não sabe lidar com imprevistos. Então, se ela tá indo pro trabalho e acontece alguma coisa no meio do caminho, ela fica desesperada e completamente fora do controle ali da situação, né? Ela não percebe. Outra coisa que eu achei muito interessante foi isso. Como eu nunca tive oportunidade de conversar com uma pessoa adulta autista, né? E também um grau de intimidade que me permita perguntar isso, eu não sabia. E achei bem interessante ela falar que ela não percebe as segundas intenções das pessoas. Tipo aquelas falas que a gente coloca assim numa linguagem figurada, uma malícia, uma cantada, né? Ela não pega esse tipo de mensagem e por causa disso ela fica vulnerável a diversas situações, né? Então assim, eu gostei muito de saber disso, que mesmo sendo adulta, ela não conseguia pegar essa maldade aí na fala das pessoas, essa malícia e tal. E aí, depois que ela é diagnosticada, depois de um salto assim, de autoconhecimento, de muita paciência, de trabalho consigo mesma, ela consegue se permitir relacionar com as pessoas, né, que a aceitam como ela é, sem que ela tenha que fazer malabarismos para sair da rotina, para conviver com essas pessoas, sem que ela tenha que aguentar uma casa barulhenta com, sei lá, um bebê chorando, uma pessoa conversando no telefone, uma música tocando no fundo, uma buzina lá fora, que são coisas que para ela são inimagináveis de ultrapassar, né? Como eu disse, não é uma questão de frescura, é uma questão que
realmente paralisa a cabeça, ela não consegue mais pensar dali pra frente, aquilo incomoda de forma muito extrema. Então, assim, foi muito interessante ler esse livro com um personagem adulto e poder conhecer melhor o universo dessa personagem, né? Que é a própria autora do livro, pelo que eu pude compreender ali. Por se tratar de um livro em quadrinhos, né, de uma história em quadrinhos, as ilustrações também, elas são bastante eficientes ali em demonstrar pra gente o que ela estava sentindo, o que ela estava passando. Então, assim, as ilustrações são lindas e realmente é uma edição que vale a pena ter. Essa me foi emprestada na época em que eu fiz a leitura, então por isso eu deixei a imagem dela aparecendo aí no início do vídeo, tá? Eu acho que de tudo, né, o que eu falei aqui, o mais importante é a gente pensar mesmo nessa inclusão, a gente continuar com o pensamento de que cada indivíduo é único, seja ele criança, seja ele adolescente, seja ele adulto, independente da deficiência, da síndrome, do distúrbio ou de qualquer coisa que aquela pessoa esteja enfrentando, ou tenha nascido, ou tenha se tornado, porque afinal todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos defeitos, as nossas preocupações, e por outro lado nós temos também inúmeras qualidades. Cada pessoa é única, cada pessoa é especial e merece ser valorizada de qualquer forma em toda a sua plenitude. Você concorda comigo? Então, você já leu algum livro que retrata esse tema? Você sabia que o mês de abril é considerado o abril azul por conta do autismo? Deixa aqui nos comentários. Seu comentário é muito importante para que eu possa entender o que a audiência aqui do canal deseja. Se vocês querem que eu produza mais vídeos nesse sentido, deixa aqui nos comentários, né? E me conta também, deixa indicações de livros que retratam aí tanto o autismo quanto outras questões aí também de transtornos, de saúde mental, de deficiências, porque eu gosto muito desse tipo de temática e pretendo trazer muito mais aqui pro canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Até o próximo vídeo.